Olá, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano e eu gostaria de explicar uma coisa muito importante. Eh, Você já ouviu falar sobre propaganda nazista? Aí muitas vezes você vai falar: "Ah, então é aquele discurso esquerdopata que fez com que milhões e milhões de judeus morressem". Aí, eu falo que calma aí, algumas outras pessoas vão falar: "Ah, então é aquele discurso conservador, direitista, que fez morrer vários ciganos, homossexuais, negros e judeus". Bom, vamos lá. Quando a gente fala num discurso nazista e no discurso da propaganda nazista, basicamente se fala num pseudo amor à pátria de tal maneira que aquela população e aquela cultura tinha obrigação de superar as outras. Então, quando a gente fala num discurso da propaganda nazista, aquele reproduzido pelo secretário de Cultura do governo brasileiro, feito ontem, no dia 16 de janeiro de 2020, é um tipo de discurso que sufoca uma população, sufoca um povo para a imposição de um conceito ideológico. Então, uma ideologia de supremacia sufoca todas as outras para dizer que isto é arte, isto é cultura. De forma ditatorial, você pode impor uma cultura a um povo, semelhante ao que, por exemplo, aconteceu no Afeganistão. Quando você compara, por exemplo, o Irã antes da década de 70 e após a década de 70, o próprio Afeganistão antes da década de 70, após a década de 70. Ou então a gente pode ir muito mais profundo. A gente pode falar da Alemanha antes e após Hitler. Então, quando a gente para pensar um pouquinho, a gente consegue entender. Será que o discurso nazista serviu apenas para uma ilusão? Para fazer com que o governo atue em algumas pautas em que a oposição se colocaria totalmente contra, enquanto a oposição está em meio a essa cortina de fumaça de um escândalo absurdo como esse, o governo faz o que a oposição não gostaria que fizesse. De outro lado, a gente pode pensar no seguinte: bom, o governo está retirando mais uma máscara porque tem certeza absoluta que algumas pessoas, muitas delas, simplesmente deixaram o poder de questionar. Estão tão iludidas com o discurso do governo e com a ideia de ódio implementada pelo governo que, sinceramente, não param para pensar que vão apoiar um movimento de supremacia, mesmo quando naturalmente as pessoas podem ser contras. Agora, é óbvio, existem pessoas que apoiam a supremacia, que acreditam que são melhores do que os outros, que acreditam que a sua religião é a única e que as outras pessoas não merecem nem viver. Isso a gente já viu na história. Inclusive, houve uma pessoa, alguns dias atrás, que me fez lembrar, sim, da Inquisição, me fez lembrar, sim, das Cruzadas. Inclusive, essa pessoa estava apoiando movimentos que mataram, por exemplo, mulheres que trabalhavam apenas usando plantas para curar pessoas. Mataram homens, crianças que apenas tinham outras religiões que não o cristianismo. Então, a gente tem que parar um pouco e pensar: é isso que a gente quer? É isso que a gente quer voltar a reproduzir ou não? E quando a gente fala é isso que a gente quer, significa que não necessariamente você pode estar do lado que ganhou. Afinal de contas, cada ação tem uma reação, igual e contrária. Isso é um princípio científico que também pode acontecer nos movimentos sociais. Então, é só pensar um pouquinho: será que é isso que a gente quer?